Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Um grande abraço a todos. Que a bondade e a graça de Deus possa percorrer sobre nossas vidas. Quero já agradecer a todos que têm participado, se inscrito no canal, deixado seu like, colocado seus comentários. Tenho respondido na medida do possível a todos com muita alegria e graça da parte de Deus. Enfim, quero agradecer a todos aí e mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Teologia Contextualizada. Bem, nós estamos estudando uma temática importante que é sobre as cartas que João escreve às igrejas que estão localizadas nas regiões da Ásia Menor. São 7 cartas que foram direcionadas às igrejas e a gente vem estudando ao longo do tempo. Nós já estudamos a carta de Éfeso, Esmirna, e hoje nós vamos procurar trabalhar a carta de Pérgamo. A gente tem trabalhado no canal Teologia Contextualizada e feito exposições bíblicas, mas também trabalhado com profundidade nas ramificações teológicas. E para esse estudo, para essa exposição que nós temos feito, a gente tem trabalhado a questão bíblica e histórica. Obviamente eu tenho também utilizado da hermenêutica e alguns contextos que envolvem a geografia, a arqueologia, e espero que possa estar aí te ajudando e auxiliando aí no seu crescimento e na robustez da sua fé. Quanto mais a gente procura conhecer a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida, quem cresce somos nós. Então nos ajude aí a fomentar o canal. Nossa meta é atingir 1000 inscritos. Tá longe, eu tenho consciência e ciência disso, mas a gente vai chegar lá com a graça de Deus e você nos ajudando aí a divulgar para que mais pessoas possam ter esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos falar então sobre a igreja de Pérgamo, tá? Quando João vai escrever para eles. Então nós vamos trabalhar no livro de Apocalipse, especificamente o capítulo 2, a partir do versículo 12 a 17. Nós vamos fazer uma exposição sobre essa preciosa carta, tá certo? E ela tem alguns elementos aqui importantes. Eu quero fazer a leitura com você inicialmente, para que a gente possa aí compreender. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não venho a ti sem demora e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então a gente fez a leitura desse texto, trabalhando hoje a questão da igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo. Essa carta ela tem uma pujança, uma relevância importante para essa igreja específica que está dentro de um contexto
político, religioso. Nós estamos falando sobre cultura, né? E eu quero apresentar para você aspectos geográficos referente aí à cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo é uma cidade por volta de muitos habitantes, tá certo? É uma cidade que tem uma grande relevância dentro do contexto do Império Romano. Uma cidade com um centro cultural extremamente famosa em virtude da sua biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. A segunda maior biblioteca, superada apenas pela biblioteca de Alexandria, que seria o norte ali da África. É um contexto onde essa igreja ela está implantada dentro da Ásia Menor. E essa cidade, no passado, ela era uma cidade muito gloriosa e importante, a cidade de Pérgamo. E essa cidade, ela é uma das, né, mas a capital da província romana da Ásia. Então ela tem uma certa relevância e importância dentro desse contexto aonde essa cidade está e aonde foi implantado a igreja, onde você tem o desenvolvimento do cristianismo dentro dessa cidade. Trazendo para você alguns elementos importantes que envolvem a geografia e a arqueologia, você está vendo aí ruínas de um anfiteatro numa inclinação de mais de 70 graus, onde eles tinham suas recreações culturais. Nessa perspectiva, você vê dentro desse vídeo que a gente apresenta o anfiteatro, onde tinha seus eventos principais dentro da cultura. Você tem aí ruínas, né, desse anfiteatro. Quem tem o privilégio de ir até lá vai perceber. Você tem uma vista, né, um panorama que você está observando muito interessante e importante, né, onde você vê a cidade abaixo e acima você tem alguns elementos que vão envolver diretamente aí a espiritualidade. Nessa parte você tem as ruínas onde ficava um templo para o deus Zeus. Nessa Acrópolis de Pérgamo está lá o altar de Zeus. A gente vai falar um pouco mais sobre esse altar. E foi achado, né, arqueologicamente esse altar, e ele está lá no Museu de Berlim. Depois você pode pesquisar e você vai encontrar nesse Museu de Berlim. Só colocar na internet que tá fácil o caminho. Então você tem o altar onde eles realizavam ali, né, os sacrifícios ao deus chamado Zeus. Dentro da cultura grego, os romanos também aderiram dentro da sua espiritualidade. Ele é chamado como Júpiter, né, dentro da cultura romana. E esse deus era muito cultuado. Você tem outras ruínas aí, que também posteriormente, no século II, construído ao imperador Trajano, um dos piores imperadores romanos que tiveram, causou muitas problemáticas aos cristãos daquela época. Ruínas da cidade de Pérgamo, né, dos templos bíblicos. Tudo isso são considerados como patrimônio cultural, né, do lugar, quem tem acesso para ir lá na Turquia dos dias de hoje. Então você tem todo esse desdobramento arqueológico dessa região, que foi uma região muito próspera, mas também uma região com uma espiritualidade muito complicada, que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Vamos expor, né? Então é uma cidade marcada por muitos templos,
dentro da expressividade religiosa, Pérgamo é conhecido como um centro religioso com os templos erguidos ao deus Zeus, a deus Atena, ao deus Dionísio, ao deus Asclépio e ao próprio imperador. E desses deuses você tem dois destaques, além do imperador, o deus Zeus e o Asclépio. Eles tiveram o título de Sóter. Sóter é uma palavra grega para salvador. Então, esses dois deuses, dentro do politeísmo, que naquele primeiro século, marcado depois da ascensão de Jesus aos céus, os discípulos começaram a pregar o evangelho por todas as regiões, e eles se defrontaram com o politeísmo, uma marca muito forte daquele período, né, do primeiro século depois de Cristo. E era muito comum as pessoas terem seus salvadores. E Zeus e Asclépio, a gente vai falar um pouco mais sobre eles, o povo nomeou como salvadores deles, para vocês terem ideia. Em algum vídeo anterior eu tinha já falado, exposto que o imperador romano, todos eles se consideravam Sóter e Quírios, ou seja, salvador da humanidade, como também senhor da humanidade. E isso bateu de frente com o cristianismo. A gente vai abordar um pouco mais sobre essa questão. Então, dentro dessa espiritualidade, dessa cidade, nós temos ali, né, a adoração a esse Deus chamado Zeus, e eles colocam um altar, ou fazem um altar, uma das maravilhas daquela época. E no panteão dos deuses da antiguidade, Zeus é o deus dos céus e também dos homens. É o deus que é adorado nos céus e é o deus que também é adorado pelos homens na terra. Ele é considerado Júpiter como um deus romano, porque quando a Roma vai conquistando os diversos povos, eles, em vez de rechaçar a espiritualidade dos povos, eles vão aderindo ao movimento e vão dando outros nomes aos outros deuses de outros povos para nomes latinos. E um dos nomes do deus Zeus romano é chamado ou conhecido como Júpiter. E a forma que ele é adorado em Pérgamo, o próprio Jesus ele vai retratar, que é o que a gente vai abordar sobre isso. Você tem ruínas do templo de Atena. A deusa Atena também, dentro da mitologia grega, ela foi uma deusa que tinha desdobramentos nas artes, na sabedoria, na justiça, nas estratégias de batalhas, né, em habilidades, e ela é conhecida dentro do panteão, né, romano como Minerva. Então, ela também era objeto de adoração ali na cidade de Pérgamo pelas pessoas. Você tem a ruína do templo de Dionísio, uma outra entidade mitológica. Ele era o deus do vinho, das festas, das orgias, e ele é conhecido como o deus Baco pelos romanos. Dionísio, grego, romano, Baco. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na sua carta, escrevendo aos irmãos de Éfeso, quando ele está preso em Roma, ele escreve para que os irmãos não venham se embriagar do vinho. E era muito comum a esse deus chamado Dionísio ele ser adorado pelas pessoas das culturas daquela época. Como Éfeso também está bem próximo de Pérgamo, então você tem uma referência lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, apontando para que as pessoas que são cristãs e que estão ali diante daquela sociedade não venham se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. Ele faz menção porque ele observa as questões que estão acontecendo ali naquela região. Você tem ruínas do templo de Asclépio, que é o deus da medicina, conhecido como Esculápio pelos romanos.
E esse Deus também ele era venerado, adorado, pelo fato das pessoas se encontrarem em diversas enfermidades e procurar a esse Deus para resolver seus problemas de enfermidades e doenças. Dentro do contexto do texto, você tem as palavras de Jesus Cristo e ele vai trabalhar algumas questões. Ele vai dizer assim: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E ele retrata isso no versículo de número 12. Então Jesus ele vai revelar alguns pontos para a igreja que está na cidade de Pérgamo e que tem essas influências sociais, espirituais ao seu derredor. Então Cristo é o único que tem a espada para lutar contra os inimigos. Então essa cidade, espiritualmente, ela está debaixo de inimigos espirituais, principados e potestades. E ele está dizendo no versículo 12 que ele tem a espada afiada de 2 gumes e que ele vai sim, de fato, lutar contra esses inimigos espirituais. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Então, ele tem essa autoridade para exercer o que precisa ser exercido para derrotar esses principados e potestades, libertar as pessoas, enfim. Então, você tem aí Jesus proferindo unicamente que ele tem essa espada aí para ser utilizada, e ela é afiada. Na cidade de Pérgamo, existia um procônsul que ali mantinha um poder da espada para determinar se uma pessoa devia viver ou morrer. Então, Jesus, como ele é onisciente, conhece muito bem o que está acontecendo em todas as cidades, não importa, ele vai confrontar esse estilo cultural desse procônsul de manter-se de uma forma veemente, com uma estrutura muito bruta e violenta, através desse poder. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia muito bem esse contexto. Então, contra Jesus ninguém tem poder ou autoridade. Por isso que ele diz no versículo 12: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então Jesus é a única autoridade imbatível diante das autoridades que têm suas prerrogativas de determinar qual pessoa podia viver e qual podia morrer. E diante de Jesus não tem autoridade que não se dobre. Diante disso, a espada de Cristo seria manifestada se não houvesse arrependimento pela conduta da igreja de Pérgamo. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo ela estava tolerando algumas coisas. O versículo de número 15 a 16 fala assim: também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se. Senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, não importa o quadro específico romano do procônsul de determinar morte e vida. Quem determina a morte e vida é o próprio Senhor. E a manifestação que ele aguarda é arrependimento da conduta pecaminosa da igreja de Pérgamo, que lá sustentava a doutrina dos nicolaítas e que também sustentava a doutrina de Balaão. E por isso ele fala: arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o Senhor vai pelejar com a espada da sua boca a todos aqueles que estão dentro da igreja e que não se arrependem dos seus pecados e permanecem cometendo toda sorte de
pecado diante dos olhos de Deus, dentro da igreja. Cristo, de fato, é a primeira e a última autoridade plena. Ou seja, o que eu quero dizer? A primeira e a última. Que ele é a autoridade plena e acabou, não tem outra autoridade. Existem, né, faixas ou tipos de autoridade, mas a autoridade plena é só o Senhor, é Cristo Jesus, nas quais o próprio apóstolo Paulo falou que todo joelho e toda boca, né, todo joelho se dobrará e toda boca confessará Cristo Jesus, o Senhor. Então, Cristo é a autoridade plena. Você tem ainda dentro desse contexto sócio-religioso da cidade de Pérgamo, como Jesus ele tem onisciência, tem conhecimento, a gente destaca que Jesus conhece o ambiente onde a igreja está implantada, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, ele tem ciência plena aonde a igreja está estabelecida, aonde está a potestade, o lugar, e que tem ciência de que parte da igreja conserva o nome de Cristo e não nega nem a Cristo e nem a fé, a doutrina do Senhor Jesus, e tem ciência de um homem que foi presbítero ali em Pérgamo, chamado Antipas, que passou pela morte, passou pelo morticídio, passou aí por martírio. Então você tem Antipas, que é conhecido de Jesus. Diante desse quadro, desse contexto cultural, religioso de Pérgamo, é uma sociedade que está atolada na idolatria e em muitas festas imorais. O texto sagrado ele vai identificar Pérgamo como um lugar onde o trono de Satanás está pelas circunstâncias politeístas, ou seja, das diversas divindades que ali se encontram dentro daquela acrópole, dentro daquele lugar específico, aonde você tem aí movimentos bem complicados espiritualmente. Para a gente pensar, olhando do ponto de vista aqui do versículo de número 13, que tem um contexto cultural, religioso muito abrangente, como Jesus ele fala, conheço o lugar em que habitas, onde a igreja está geograficamente implantada, lá tem um altar a esse Deus chamado Zeus, Senhor dos céus e dos homens, ele é considerado assim, né? Esse altar, ele lembra um formato de um trono. Então, as pessoas ali que desenvolveram, né, esse altar, fizeram em um formato como se ele sentasse ali, né? E ele foi considerado por muito tempo como um sóter, um salvador. Não há outro salvador a não ser Zeus, o salvador da humanidade, do destino dos homens. Então, dentro dessa entidade, tinha esse pensamento. Você tem aquele outro deus chamado Asclépio, que tem um cetro, e nesse cetro você tem uma serpente enrolada, que é considerado também como um salvador. Como ele tem desdobramento na questão da cura, da medicina, você tem tanto Zeus como Asclépio, ou Esculápio, né? Você tem eles com uma característica específica, apontando para serem os salvadores da humanidade, tá? Você tem aí nessa tela que eu estou mostrando para vocês, mais ou menos aí
dentro das minhas pesquisas históricas, geográficas e sociais, eu consegui localizar e montar um tipo de, como se fosse uma maquete, para que a gente pudesse visualizar e ter uma ideia de como se dava toda essa espiritualidade dentro dessa cidade. Você está vendo aí uma figura com nomenclaturas de lugares específicos que ficavam, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para você, como se fosse uma montanha, que foi considerada como uma acrópole. E nessa acrópole, nessa montanha, eles construíram de alvenaria locais aonde teria pessoas praticando adoração, sacrifícios nesses templos, nesses lugares específicos onde eles montavam esses altares diante dos seus deuses. Então, em Pérgamo, na verdade, predominava uma cegueira espiritual, um misticismo muito grande. Porque o Império Romano ele não inibiu os povos daquela época de prestarem sacrifício aos seus deuses. Então o paganismo ele fluía de modo liberal, numa liberdade muito clara. Então você tem, vou pegar aqui o mouse e aí para você acompanhar. Então você tem aqui o altar de Zeus. Então ele lembra um pouco um trono dentro desse caixote. Você tem aquele teatro ali que a gente viu naquelas ruínas, como era. Você tem o templo de Dionísio. O templo de Dionísio na verdade, um templo em que também se sacrificava a esse deus, né? O deus do vinho, o deus da orgia, o deus das festas, enfim. Você tem o templo da deusa Atena no centro, o templo do imperador Trajano, que também era adorado como um deus. Você tem os palácios, você tem o templo de Asclépio, deus da cura, enfim. Então, neste ambiente cultural aqui em Pérgamo, você tem aí essa cegueira espiritual, esse misticismo, onde as pessoas subiam até onde estavam esses templos e sacrificavam aos seus deuses. Tá? Então, na cidade de Pérgamo, a igreja que estava residida, havia alguns remanescentes cristãos que se recusaram a praticar o que? Idolatria e participar dessas festas a essas divindades pagãs. Era muito comum, dentro do aspecto cultural e religioso daquela época, dentro das províncias romanas, as pessoas praticarem suas festas que tinham a ver com as divindades que eles cultuavam. E você tem crentes estabelecidos nesses lugares que não participavam, que não tinham comunhão, que não comungavam com as pessoas daquele lugar. Nós estamos falando de pessoas que trabalhavam, compravam, vendiam, se relacionavam entre elas. Então você já começa a pensar e a imaginar como era o clima de vida naquele tempo. Então você tem o que nós chamamos de remanescentes cristãos, ou seja, que não compactuavam com o estilo de vida pecaminoso daquele período histórico. Houve crentes que não se arrependeram das práticas dos seus pecados e por andar em comunhão com aqueles que viviam em idolatria e nessas festas pagãs e que tiveram desdobramentos extremamente complicados, tá certo? Não é diferente de hoje. Alguns não negavam a sua fé e lealdade a Cristo, eles eram confrontados pela sociedade, porém não negavam a sua fé.
não negavam a sua fidelidade, a sua lealdade para com Cristo. O que nós estamos falando é da aliança que Cristo fez através do seu corpo e do seu sangue para a remissão dos pecados de todos aqueles que creem. Então eles levavam a sério a aliança com Cristo, o ato sacrificial de Cristo, o fato dele ter doado o seu corpo e o seu sangue para que aqueles que viessem a crer fossem justificados do seu pecado e a ira de Deus não esteja sobre as suas vidas. E a partir daí, né, dentro dos desdobramentos sociais, eles eram extremamente leais e fiéis a Jesus Cristo. Dentro desse contexto sociocultural religioso, para vocês terem uma ideia, eles eram ridicularizados socialmente. Então, como você não participa dos mesmos eventos e festas e que estão em conexão com essas divindades pagãs, e eles negavam a participação e a comunhão com parte da sociedade, a sociedade ela ridicularizava eles socialmente. Então dá para você imaginar o caldeirão que acontecia dentro desse contexto, a pressão que era. Jesus ele conhece tudo, ele sabe a movimentação espiritual como social da cidade. Então eles foram acusados de infidelidade ao imperador romano, por não reconhecer César como Senhor e Deus, Dominus et Deus, né, no latim. O imperador romano não foi apenas Trajano, né, porque Trajano tinha o templo ali também e era objeto de culto e adoração e de sacrifícios a ele, mas não foi só Trajano. Outros imperadores se intitularam como Senhor e Deus. E aí você tem uma igreja que não nega a sua fé e lealdade a Cristo e diz que só Cristo é Senhor dos senhores, ou seja, o Kyrios do Kyrios, e Salvador, o único Salvador, o único Sóter, porque os imperadores eles tinham esses tipos de colocações de títulos para salvarem a humanidade como um próprio Deus. Olha só. Então esses títulos de Kyrios e Sóter, eles acompanhavam os imperadores. Eu estou fazendo essa exposição com calma para você pensar o caldeirão que os remanescentes de Pérgamo viviam. Então a gente tem uma noção clara. Às vezes a gente não tem essa noção muito objetiva na nossa mente, porque nós não temos esse conhecimento. Hoje você está tendo esse conhecimento, ou também não se toca nesse tipo de assunto. Mas os imperadores, eles se intitulavam como Senhor e Deus. Nós estamos habitolados numa geração que só se preocupa com algumas questões mais da vida social. E esquece que a vida social em Cristo Jesus, ela está atrelada, ela está amarrada, ela está em comunhão com o próprio Cristo e a sua palavra. E no meio das festas culturais que existem, a gente precisa observar o que é pecaminoso e o que não é pecaminoso. Então, se a gente não tem um conhecimento das Escrituras Sagradas, como é que a gente vai tramitar dentro desse contexto cultural, desse caldeirão cultural, pois a igreja de Cristo ela está no meio da sociedade, ela não está ainda no céu, ela vai para o céu, mas ela está aguardando. Enquanto ela está aguardando, ela vai viver conforme o Novo Testamento, sendo luz e sal onde ela estiver inserida. Então, esses cristãos, esses remanescentes, que foram leais a Cristo, fiéis a Cristo, que não abandonaram a sua fé, acusados de infidelidade
pela sociedade e pelo poder político da época, que é o imperador, né, o Império Romano, eles enfrentaram o confisco de suas propriedades, exílio e até martírio. Você tem dentro da carta de Hebreus um texto sagrado dizendo para eles poderem perseverar, aguentarem a pressão, porque seus bens materiais, suas propriedades estavam sendo de fato aí confiscada. Olha só, eles não tinham mais liberdade para estarem caminhando, tramitando, estudando, trabalhando, desenvolvendo o que seja. Eles não tinham essa liberdade plena como nós temos aqui no Brasil e também em outros lugares. Então eles enfrentaram esses problemas gravíssimos perante a sociedade de Pérgamo. Foram perseguidos, acusados injustamente, tão somente por não participarem de todo aquele paganismo complicado. Então você tem dentro da carta de Pérgamo, perdão, no versículo 13, que Jesus ele conhece muito bem o lugar aonde a igreja está estabelecida. Olha só. Então, de fato, a gente precisa enxergar que quando nós andamos na contramão de uma sociedade que está afundada em questões aos olhos de Deus pecaminosas, e você anda na contramão, não espere rosas, mas espere acusações, perseguições, afrontas e até mesmo ridicularizações e agressões violentas, martírio, enfim. Dentro ainda desse contexto cultural do versículo 13, eu vou ler mais uma vez, Jesus ele fala claramente que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então tem uma igreja ali firme, remanescentes que tem aliança com o Senhor e permanece na sua palavra, mas ele fala, após a vírgula, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, aonde tem esse politeísmo gigantesco e aonde Antipas e muitos da Igreja de Cristo não compactuaram com todo aquele sistema. Eu separei alguns pontos para nós pensarmos aí sobre a vida de Antipas, tá certo? Então eu quero acrescentar algumas coisas para você. Por quê? Porque Jesus destaca esse homem como uma testemunha fiel, na qual foi martirizado, conforme a história diz, né? Os historiadores, Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, tantos outros, que ele foi martirizado num boi de bronze, levado ao fogo e aí morreu sufocado e queimado. Você está vendo uma imagem de como acontecia algumas barbaridades pelo fato dos filhos de Deus, dos que se entregaram para Cristo, que tem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mortes brutais, violentas, por reações de não caminharem em concordância com todo aquele politeísmo e até mesmo com o estilo sócio-religioso e político daquela época. Então, alguns estudiosos do Novo Testamento, em seus estudos e desdobramentos, eles apontam o quê? Que, primeiro, Antipas ele foi uma fiel testemunha de Cristo, pregando o evangelho, ensinando o evangelho, aquilo que Jesus disse para os apóstolos, né? Para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto pudessem ser revestidos do poder de Cristo e aí fossem testemunhas de Cristo em vários lugares, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e confins da terra.
Então ele é uma testemunha fiel de Cristo. Ele vai ser um homem que Cristo usa-o como canal para pregar o amor de Cristo à sociedade de Pérgamo. Segundo Antipas, ele vive numa cidade que está atolado em uma cegueira espiritual. Então, é um homem que tem discernimento. E a partir desse discernimento, ele vai caminhar como um discípulo de Cristo, andando na contramão de toda aquela cegueira espiritual e podendo também influenciar como sal, como luz e por aí vai. Também Antipas, terceiro, os cristãos eram perseguidos pela objeção à participação cultural na cidade de Pérgamo. Por quê? Porque o ambiente da cidade de Pérgamo era um ambiente de muita idolatria, muito politeísmo. A gente viu naquela tela anterior os diversos templos que foram erguidos na cidade de Pérgamo. As autoridades romanas, elas se intitulavam, né, os imperadores como senhor e salvadores. Muita prostituição, muita promiscuidade, muitos relacionamentos sexuais, homem com homem, mulher com mulher. É uma coisa muito complicada dentro daquele contexto cultural, porque os gregos eles tinham esse tipo de prática e o Império Romano também aderiu a esse tipo de prática, prostituição. A prostituição também tinha a ver com os desdobramentos religiosos daquelas cidades, tá? E uma série de ensinamentos, doutrinas de demônios que eram sustentados por diversos tipos de sacerdotes daquela época que estavam envolvidos com os seus deuses, e a partir desse envolvimento com seus deuses, eles ensinavam aquilo que eles tinham como base de crença, de fé e etc. Tá? Então Antipas ele foi um presbítero da cidade de Pérgamo, e ele recusou-se a oferecer culto ao imperador, porque era muito comum naquele período histórico o imperador receber culto e sacrifícios. A cidade parava para fazer esse tipo de ritualística perante ao imperador, que se denominava como Deus e Senhor, e ele recusou-se e ele foi preso. Então, quem não se sujeitava à prática daquele ambiente sociocultural e político, ele era o quê? Perseguido, poderia perder seus direitos, e perdia de fato mesmo, ser preso e passar pelo martírio. Olha só. Então, alguns estudiosos, dentro dessa pesquisa que eu fiz para trazer para vocês, que eu acho que é importante, alguns estudiosos dizem que após a prisão dele, foi levado para um pátio, onde foi lançado dentro de um touro bronze ardente, que é o que nós apresentamos dentro dessa figura que a gente pesquisou para vocês terem uma ideia. E aí ele foi martirizado de forma terrível. Lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 9, o texto sagrado diz assim, ó: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então, por causa do nome de Cristo, como Senhor e Salvador, a única autoridade que tem a espada afiada de dois gumes, é o único em que as pessoas vão dobrar seus joelhos e vão reconhecer, por causa do nome de Jesus Cristo, da sua doutrina, do seu ensino, da sua obra de redenção, teria oposição social, e a partir dessa
oposição, haveria desdobramentos que poderiam trazer martírio à igreja. Então a igreja passaria por isso, mas a igreja fiel, assim como foi Antipas, não se sujou, não se submeteu, não aderiu aos estilos de vida dos ambientes culturais daquela época, que envolvia práticas de politeísmos inseridos nessas festas, as divindades e outros desdobramentos que você vê no Novo Testamento proferido pelos apóstolos. Então Jesus declarou, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, no versículo de número 13, a palavra: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Antipas foi fiel até a morte. Então, Jesus conhecia de fato aí muito bem esse discípulo, a ponto dele dizer, o texto dizer, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, ou seja, no meio ali daquela sociedade. A gente pode destacar um paralelo em Mateus capítulo 10, versículo 32 a 33. Esse texto ele é interessante porque ele vai falar o seguinte, Mateus 10, versículo de número 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então Antipas foi fiel e martirizado e não negou o nome de Cristo perante aquela sociedade encharcada de idolatria, de prostituição, de ensinos de demônios e de autoridades que se intitulavam como Deus e Senhor das pessoas. Olha só, Antipas foi uma testemunha fiel. Você tem um outro estudioso dentro ainda desse versículo 13, que nós estamos explorando bem, estamos gastando um tempinho nele, nas palavras de John Stott. Ele diz o seguinte: Pérgamo é descrito como um forte centro de paganismo. Ali foram construídos muitos templos e altares no alto da Acrópole de Pérgamo. Olha só. Então, diante desse contexto cultural, você tem no versículo de número 13 de Apocalipse, capítulo 2, Jesus, conhecendo o ambiente, sabendo que tem muitos que conservam o nome do Senhor e não negam a fé perante a cultura, e uma testemunha que foi martirizada, que é Antipas, que foi seu fiel discípulo diante desse contexto aí horroroso daqueles tempos. Você tem também, dentro das palavras de Jesus, ainda nos versículos 14 e 15, uma contrariedade do Reis dos Reis, do Senhor dos Senhores, do verdadeiro Salvador que é Cristo. O versículo 14 ele vai apontar o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então você tem parte da igreja ali de Pérgamo que está sustentando ensinos que não são ensinos de Cristo, mas são ensinos de demônios. São ensinos que sustentam prostituição, idolatria, que sustentam esses ensinos que não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo. Ele cita bem claro, entre os versículos 14, a doutrina de Balaão. Depois você pode estudar com calma, a partir de Números, capítulo 25,
a influência que Balaão teve a ponto de armar ciladas aos filhos de Israel para sentarem às mesas dos idólatras e participarem de uma comida e prostituírem-se com as mulheres do tempo de Balaque. Olha só, na lei do Senhor era proibido você comer na mesa que tinham alimentações que eram sacrificadas aos seus ídolos e participar de prostituição. Olha só. E sustentar algum tipo de ensino na sua aderência e viver segundo os padrões mundanizados dos povos daquela época. Isso está na lei de Moisés? Isso está na lei de Moisés. Você pode ler depois com calma, Levítico capítulo 18, você vai perceber. E isso não mudou no Novo Testamento. A igreja ela foi proibida de participar de atos de idolatria, de atos de prostituição e envolvimento com ensinos estranhos, extremamente longes, distanciados, desviados dos ensinos de Cristo e do próprio Deus Pai. Então eles participavam na mesa dos demônios, comiam com coisas sacrificadas aos ídolos daquela época, participavam em prostituição do corpo, ou seja, o templo do Espírito Santo estava sendo violado com prostituição, seja ela de natureza masculina ou feminina. Quando os cristãos recebiam a Cristo como suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, o Espírito Santo era derramado sobre a vida deles. Então aquelas vidas passavam a ser agora templos do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então não poderiam ter práticas de prostituição ou utilização do corpo com essas práticas vergonhosas, independente das doutrinas ou dos ensinamentos pagãos que eram comunicados dentro daquela sociedade antiga. Você tem aí também a participação ativa desses parte da igreja nesses ensinos demoníacos dos nicolaítas, tá certo? Diante desse contexto todo que nós estamos apresentando para vocês, então você tem aí uma igreja que está num ambiente sociocultural, religioso, tenso e que precisa romper literalmente com as práticas sociais que são contrárias à palavra de Deus e à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para esse aspecto do versículo 14 e 15, do fato deles participarem ativamente das mesas e comerem, beberem, se prostituírem, andarem nessas festas terríveis ali, paganizadas, e que eram consagradas aos demônios e entidades daquela época, as escrituras sagradas ela condena a participação ativa referente ao cálice dos demônios, que é o quê? Sacrifício, idolatria, mesa, prostituição, andar em falsas doutrinas. E aí a gente preparou, dentro do Novo Testamento, uma série de textos bíblicos que nós somos proibidos. Por que nós somos proibidos? Porque a nossa vida ela é guiada, ela é regida pela palavra do Senhor, pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E o Espírito Santo de Deus, que faz habitação, morada em nossas vidas, ele vai conduzir-nos à santidade, à santificação, a viver agora para Cristo, para Deus, separados de um mundo perverso e de seus desdobramentos, sejam eles ensinos errôneos, demoníacos e práticas abomináveis aos olhos de Deus. Esses textos bíblicos que você está
percebendo aí na tela, são muitos. Nós não vamos ler. Eu coloquei eles de forma muito clara e objetiva, porque se eu fosse ler, eu ia gastar, assim, um tempo muito grande em cima de cada um desses textos. Mas você pode ler esses textos, são correlações que a gente faz com o texto de Apocalipse, apoiando a negatividade, a proibição de participar dessas festas que envolve coisas extremamente complicadas, que têm ligação com ensinos de demônios, que tem a ver com idolatrias, que tem a ver com desejos aí até mesmo de praticar prostituição, não apenas cultica, mas também a carnal. Então a gente é proibido, porque a vida em Cristo é uma vida em santidade, uma vida diferenciada, onde o adorador de Cristo, o adorador de Deus, agora vive para a glória de Deus, para louvor do seu nome. Então, houve uma violação dos mandamentos divinos e dos ensinamentos apostólicos por parte da igreja, por uma parte da igreja. Se a gente fazer uma leitura de Efésios, capítulo 2, versículo de número 19 a 22, Jesus deu autoridade para esses apóstolos, eles conduzirem a sua igreja. E houve, de fato, por parte dos cristãos que estavam ali na cidade de Pérgamo, parte deles, de participar desses atos que Deus condena, e eles não levaram em consideração a palavra de Deus. Porque a partir do versículo 19 a 22, no livro de Efésios 2, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, quando há uma violação dos mandamentos divinos, dos ensinos apostólicos, dos ensinos de Cristo e do próprio Deus, o que a pessoa vai encontrar? Uma contrariedade do próprio Cristo, porque o versículo 14, 15, a gente nem chegou a ler o 16, né? Chegamos só na leitura, mas o 14 e o 15 diretamente estão ligados com uma contrariedade de Cristo sobre a vida dos seus discípulos, que estão na cidade de Pérgamo e que estão participando de tudo aquilo que é condenado pelo próprio Senhor Deus, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo. Por isso que o versículo 16 ele fala literalmente para que parte da igreja arrependa-se. Ele fala no versículo 16, portanto, arrepende-te. Tem um ponto e vírgula. Arrepende-te. Muda de vida, de estilo de vida. Larga isso, abandona isso. Volte-se para a minha palavra. Olha só, então Jesus ele contraria algumas coisas. No Antigo Testamento, o texto vai mostrar o reflexo comportamental influenciador de Balaão para com o povo de Israel e a tragédia que ocorreu. Você pode ler depois com calma, Números capítulo 25, versículo 1 a 3, 31 e 16, depois 1 Coríntios 10, 8. Muitos dos filhos de Deus morreram como desdobramento de comungar com a idolatria e com a prostituição. E Deus nunca disse para eles participarem desses atos. Isso seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Pode ser duro para você, igreja pós-moderna, que não reconhece a autoridade das palavras de Jesus, mas Jesus se contraria com todos aqueles que estão dentro da sua casa e que não andam de acordo com a sua revelação. E aí o preço é muito alto. Aquilo que a gente semear
é o que a gente vai colher. Se a gente está semeando a palavra de Deus no nosso coração, a gente só vai colher coisa boa. Mas se a gente está semeando o que não presta, também vai colher o que não presta. E o versículos 14 e 15 é a contrariedade de Jesus, mas também o versículo 16 é um apontamento da graça e da misericórdia dele para conosco. Basta se arrepender, para que a gente possa ter uma vida diferenciada. Senão ele fala, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aí nós estamos falando do versículo 16, se a primeira parte tem a manifestação da graça, portanto arrepende-te, se não há arrependimento, então tem a segunda manifestação da sua justiça. Olha só. Então, esse texto bíblico que nós estamos estudando e fazendo essa exposição, além dele ser seríssimo, ele também traz aí a nossa consciência que não vale a pena a gente se misturar com as práticas culturais que são condenadas por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No tocante aos ensinamentos dos nicolaítas, não sabemos que doutrinas são. E é de fato, a gente não sabe. Mas esse ensinamento estava fazendo com que houvesse desvios dos caminhos de Cristo, um desvirtuamento. Então, não são doutrinas boas. As pessoas estavam migrando para essas doutrinas nicolaítas que estavam influenciando. Então, o que isso revela? Revela o que eu acabei de pôr na tela, desprezo à palavra de Cristo. Por quê? Porque o texto bíblico no versículo 14 e 15 fala, sustentam a doutrina de Balaão, sustentam a doutrina de nicolaítas. Então tem pessoas ali que desprezam, pisam na palavra de Cristo, de Deus Pai, e abraçam as doutrinas que têm cunho pecaminoso. Olha só. Então, Jesus se contraria, mas no versículo 16 ele mostra, né, a sua graça, mas também juízo caso eles não venham se arrepender. Então, Jesus chama essa igreja para o arrependimento. Antes do juízo final, nós temos a graça sendo manifestada. A porta da graça não fechou para os pecadores. Ela continua. Basta a pessoa se arrepender. Então, Cristo chama todos os pecadores ao arrependimento, a uma mudança de vida. O verbo arrepender-se, ele vai ocorrer no livro de Apocalipse pelo menos aí 12 vezes. Então ele aparece em Apocalipse 2, versículo 5, 16, 21, 22, Apocalipse 3, 3, 19, Apocalipse 9, versículo 20, 21, Apocalipse 16, versículo 9 a 11. Então essa palavra ela não está aleatória no texto. Essa é uma palavra de direção, de graça que Jesus dá a quem está se sustentando nessas práticas abomináveis aos olhos dele, com a chance de viver uma nova vida. Então, 8 dessas palavras, arrepender-se, que está dentro do texto de Apocalipse que a gente falou, está dirigida às igrejas de Éfeso, Pérgamo, Sardes, Laodiceia. Então, 8 dessas palavras, arrepende-se, que o texto fala no versículo 16, elas estão direcionadas a um povo cristão que reside na cidade de Éfeso, de Pérgamo, de Sardes e de Laodiceia. Então, é um apelo que Jesus faz para que o seu povo se volte para ele e possa viver de acordo com aquilo que ele planejou, né, em santificação. 4 dessas palavras elas são dirigidas aos incrédulos que vão se recusar a atender, e espero, e embora Jesus não está falando para uma igreja incrédula, está falando para pessoas que creram, mas que no caminho de assimilar, aceitar essas doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, de comer coisas sacrificadas aos ídolos, de praticarem prostituição, é um afrouxamento com a doutrina de Cristo, com os ensinos de Cristo. Então a pessoa precisa de fato voltar para Cristo. E 4 dessas palavras, arrepender-se,
está voltado mais com a ideia do incrédulo, que não quer de fato mesmo atender à voz de Cristo. E aí ele vai ser julgado pela sua recusa. Então, qual que é o caminho da igreja de Pérgamo? É o arrependimento. O caminho da igreja de Pérgamo era nunca mais participar dessas festas pagãs, de prostituições e desses ensinamentos levianos que eram provocados pelos demônios. O caminho da igreja de Pérgamo era voltar-se para Cristo e perceber que o erro de seus caminhos Jesus odiava e toda aquela imoralidade. Capítulo 2, versículo 6, o Senhor fala: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Deus, a pessoa de Cristo, ele odeia esse tipo de doutrina nicolaísta que desvia os filhos de Deus do caminho dele, da palavra dele, que levam para a imoralidade e tantos outros desdobramentos pecaminosos. O caminho do povo de Deus é a santificação, tá? Portanto, o povo de Deus tem que se esforçar para viver uma vida que agrada a Deus. Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, falam. Por que eu coloquei um versículo do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento? Porque tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, a santificação, ela agrada a Deus e é o que Deus espera ver na vida de todos os seus filhos, olha só. Então, o que nós podemos aprender desse contexto que nós vimos hoje da igreja de Pérgamo? O que a gente pode tirar de lições para nossas vidas? Primeiro, Cristo é o único que tem todo o poder. O texto bíblico fala claramente: diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O poder está com Cristo, a autoridade está com Cristo. Segundo, ele conhece muito bem a igreja e seus procedimentos, conforme versículo 13 nós vimos, 14 e 15. Ele sabe o que está acontecendo no seio da sua igreja, com as pessoas. O que ele quer é que nós sejamos fiéis, leais a ele, que preze pela palavra dele, pela fidelidade dele, que esteja, conectado com a sua aliança. Olha só, ele quer que nós sejamos fiéis acima de tudo, mesmo num contexto complexo como foi de Pérgamo. Nós também vivemos numa sociedade pós-moderna com valores que nós chamamos de valores relativos. Cada um cria a sua verdade. Já vivemos um período da pós-verdade. Então, no meio de todas essas loucuras do ambiente cultural dos dias de hoje, nós precisamos nos manter fiéis acima de tudo. Quarto, que a nossa unidade seja com Cristo e não com aquilo que é reprovável diante dos olhos dele. O que é reprovável diante dos olhos dele? Quando nós desviemos do caminho dele e passamos a viver um período distanciado e mergulhado em coisas que ele odeia. Então, a nossa unidade, ela está baseada nele apenas, tão somente. Por isso, a gente tem que manter-se leal a ele. A gente também tem que aprender a reprovar o que ele reprova. Se a gente não reprova aquilo que ele reprova, a gente também está dando passos largos para desvio de caráter, desvio de conduta, desvio de comportamento, e os desdobramentos vão ser seríssimos, não só na vida social, mas também na vida espiritual, porque o Senhor Jesus vai contrariar as nossas atitudes. Por isso a gente precisa reprovar o que ele reprova. Quando a gente fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, geralmente essa frase ela está escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, pelo apóstolo Paulo, é que Jesus condenava aquilo que era condenável e Jesus amava aquilo que deveria ser amado. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, seguir o padrão do Senhor, porque imitar
no texto sagrado, essa palavra que Paulo deu, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, imitar significa que Cristo deixou um padrão excelente de vida e que nós devemos seguir esse padrão excelente de vida. Sexto, o que nós aprendemos? Se arrepender de todo o coração, caso a gente possa estar desviado da sua palavra. A gente vai encontrar graça e não espada. Agora, se a gente não se arrepender, a gente vai encontrar espada, que é o que o versículo 16. Então, é melhor que a gente encontre a graça. É melhor a gente ficar de frente com a graça. É melhor a gente ficar de joelhos com a graça. É melhor a gente caminhar com a graça. E esse caminho é o caminho de arrependimento. E caso a gente se desviou da palavra de Deus, a gente volte para a palavra do Senhor. E por fim, desfrutar da sua presença. Por quê? Porque o versículo 17 ele aponta isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente caminha nos princípios do Senhor, a gente desfruta da sua presença. Então, ao vencedor, ele vai dar o direito da gente poder comer esse maná escondido, bem como dar essa pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito o nosso nome. Olha que coisa maravilhosa. Eu até percebo que nós somos chamados, de fato, para desfrutar dessa bendita graça que esse versículo de número 17, ele coloca. Desfrutar do quê? Dessa fidelidade do Senhor para conosco e a gente mostrar para Ele lealdade, porque nós estamos caminhando firmes na sua aliança e na sua palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Que o Senhor possa nos ajudar a caminhar aí diante dessa sociedade que nós estamos vivendo. A gente fez a exposição dessa carta maravilhosa, a carta de Pérgamo. Espero que possa ter edificado a sua fé. Tem elementos aí extremamente importantes e que a gente possa pensar. O que vale a pena não é viver o ambiente cultural, social, pecaminoso, passageiro, mas o que vale de fato viver nesse ambiente que nós estamos cultural é a palavra do Senhor, é estar vivendo cativos à palavra do Senhor, vivendo diante de uma sociedade caótica, com diversos tipos de doutrinas e ensinamentos que são contrários à lei do Senhor, à vontade do Senhor, porque é uma sociedade que vive de forma anomista, né? Sem lei, contrário, sem nomia, lei, né? Sem lei. Que a gente possa viver como homens e mulheres mergulhados na palavra do Senhor, sendo fiéis ao Senhor como Antipas, sendo testemunha ocular de Cristo e não negando o nome de Deus, o nome de Cristo, diante de uma sociedade plural, relativa e com diversos absurdos que Deus se entristece grandemente. Que a gente possa viver como o Senhor quer que a gente viva para a glória do nome dEle, não negando o nome dEle, nem negando a fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te oriente, que o Senhor nos dê muita alegria nessa caminhada cristã e que a gente possa crescer mediante aí ao que nós ouvimos. Um grande abraço. No próximo vídeo a gente vai falar aí sobre a igreja de Tiatira. Que continuemos orando uns pelos outros, fortalecendo e podendo divulgar aí a palavra de Deus
e transmitindo verdadeiramente o que o Senhor se agrada e praticando a sua palavra. Um grande abraço a todos. Valeu, fui!